Amigos e irmãos, desejo de saúde e paz, que a misericórdia de Deus, nosso Pai, de Jesus, esteja sempre conosco em nossos lares e em todos os ambientes onde estivermos. Nós aqui nos encontramos mais uma vez para conversarmos sobre o livro Nosso Lar. Estamos agora no capítulo 29, que traz por título A Visão de Francisco. Nós convidamos a todos os irmãos a interagirem conosco através do nosso canal, suas observações, suas perguntas. O processo da interação para nós enriquece muito e agradecemos muito o reconhecimento de todos vocês. Pois bem, o capítulo A Visão de Francisco, primeiro é importante nós nos colocarmos, nos posicionarmos sobre o momento do livro, não é? Este momento do livro traduz para nós o seguinte: André adentra as câmaras de retificação, passou o primeiro dia de trabalho e agora ele está num ambiente, obviamente ele extasiado com todas aquelas informações visuais, sensoriais que ele trazia, já como médico, impressionado com um estágio, uma enfermaria no mundo espiritual. Imaginemos aqueles de nós que não somos médicos vendo aquelas cenas. Você tinha razão, doutor. Eu não consegui. Eu nunca pensei que fosse dizer isso para você. Mas um dia todas as respostas chegam. Todas. Por que eu sou assim? Por que eu faço tanto mal às pessoas? Um dia você vai entender. Quando esse dia chegar, você vai sentir uma certeza. Quando essa certeza for inabalável, você vai crescer. Essa sopa é horrível, não tem gosto de nada. Quer saber, Luísa? Eu também acho. Mas pela nossa amizade, beba, vai te fazer bem. Eu aprendi muito com você. Obrigado por tudo. Fica bem. Narcisa, Clarencio. Algo que eu possa fazer por você, André? Já fez, ministro. Já fez. Me permite? Em nosso lar, é indispensável aprender com todas as experiências. Pois bem, após ficar sozinho se oferecer para o trabalho noturno e ficar sozinho ali com Narcisa, é natural, absolutamente natural, que durante o trabalho ele passe a conhecer aspectos das vidas ou das histórias de alguns daqueles enfermos que ali estão. Francisco é um desses enfermos. E aí agora, ao longo de alguns capítulos, nós vamos acompanhar André trazendo para nós relatos, histórias relativamente curtas dos momentos em que vivem aqueles espíritos e dos motivos, obviamente, pelos quais eles chegaram àquele estágio. São histórias, basicamente todas elas complexas, tristes, diríamos, mas imensamente repetidas aqui no mundo físico. Então a expectativa para nós é de aprendermos a trilhar caminhos melhores, a evitarmos pelo menos traumas tão fortes, tão impressionantes como esses, não é? Francisco gritava, Narcisa caminhava com André por aqueles corredores e um jovem, um homem ainda jovem, gritava. E Narcisa já o conhecia imensamente, se aproxima dele, tenta acalmá-lo e ele grita: ele está me perseguindo, esse monstro não me larga, este monstro quer me agarrar, ele quer me fazer mal. E ele
trazia um medo terrível daquilo que ele chamava que era monstro. André não entende aquele assunto porque é um homem, rapaz ainda jovem, que está deitado numa cama de hospital, de uma enfermaria, ainda em condições muito delicadas, mas não tinha nada que mostrasse algum tipo de desconforto externo, de perseguição. Mas o desconforto ou a perseguição estava no campo da intimidade, do campo interior de Francisco. Pois bem, Narcisa explica tanto para André Luiz quanto repete para Francisco: Francisco, o que ele vê é uma imagem criada por ele mesmo. O que ele vê é alguma coisa criada ou motivada pelas suas próprias ações. E aí conta para André, ele vê o resultado hoje do que é o seu corpo físico. E conta para André, ele desencarnou ainda jovem, trazia um culto ao corpo muito forte, trazia uma relação de materialidade na sua intimidade preponderante, absolutamente despreparado para as questões da espiritualidade, e por um momento de descuido, digamos assim, foi chamado à espiritualidade através de um acidente. Nós gostaríamos neste momento de ler uma pequena frase de Narcisa apresentando-nos um dos aspectos de Francisco, quando ela diz a ele: calma, vou te ajudar. E começa um trabalho de passes àquele rapaz, tentando dispersar aquelas energias mais densas. Ele começa a se acalmar, mas ele tem instabilidades. E ela diz a Francisco uma frase interessantíssima, que é a seguinte, vejamos nós. Faça de conta, Narcisa dizendo para Francisco, faça de conta que sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Entendamos o quadro. Nós temos um jovem, um homem ainda jovem, no auge da sua força física, carregava consigo o culto ao corpo, carregava consigo o culto à materialidade. Trazia todas as suas ações e pensamentos ligados e vinculados ao mundo físico. Pouco ou nada pensava ou raciocinava sobre a espiritualidade. Meus irmãos, na verdade, nós talvez pudéssemos dizer que mesmo às margens de um novo estágio espiritual, mesmo às margens de um planeta de regeneração, esta é talvez uma realidade, uma imensa percentual da humanidade ainda. As nossas ações, ainda que não seja o culto específico ao corpo, mas as nossas ações estão ainda intimamente, muito mesmo, ligadas à materialidade. Quase a totalidade das nossas ações ainda se vinculam ao campo físico, esquecendo-nos muitas vezes do campo espiritual. Francisco desencarna nesse momento, no auge da sua exuberância física, é colhido, não aceita a desencarnação, luta contra a desencarnação, luta contra a morte. O corpo está definhando, o corpo está sendo consumido de uma maneira natural. Ele tenta levantar o corpo e fica ali no sepulcro durante algum tempo, tentando fazer o corpo reagir. Não consegue e ele, como está intimamente, mentalmente, psiquicamente ligado ao corpo físico ainda, começa a sentir a deformação do próprio corpo. Afasta-se assustado, passa algum tempo nas regiões de sofrimento, nas regiões umbralinas, mas um tempo curto, porque efetivamente talvez seja esse o aspecto central que nós possamos hoje salientar. Francisco não era um homem mau, ele não era um vândalo, não era um assassino, não era uma pessoa que saía de casa para planejar mal nenhum, ele apenas era materialista. E o mal que ele produzia era o mal para ele mesmo. A falta da espiritualidade agora repercutia sobre a sua própria intimidade. Percebem? Então, ele, nesses momentos de devaneio, de dificuldade, ele sai, abandona o corpo, o sepulcro em definitivo, sai desesperado, mas é colhido pelas zonas umbralinas, porque ele já vivia nelas,
né? E ali ele passa algum tempo, é colhido nas regiões do nosso lar e passa por um processo relativamente longo de restabelecimento. Não é isso? Uma observação importantíssima nesse caso é a seguinte: existe um personagem que entrou discretamente no livro, foi citado discretamente uma única vez, mas é um espírito maravilhoso. O pai de Francisco. O pai de Francisco chega às câmaras de retificação, ele mora em outros ambientes, pelo que nos deixaram perceber. Ele chega às câmaras de retificação acompanhado pelo ministro Pádua, mais um dos ministros do nosso lar, e ali ele conversa em alguns momentos com o ministro sobre a situação do seu filho. O filho dele está ali deitado num estado psíquico deplorável. Depois de algum tempo o ministro sai, deixa o pai e o filho ali sozinhos. Narcisa sente aquele momento e o pai de Francisco diz a Narcisa assim: me desculpe as manifestações, mas eu também sou pai, trago comigo um coração abalado. E ele se ajoelha na frente do filho, ao lado do leito do filho, e chora, e faz uma prece extremamente comovida, buscando o auxílio dos mundos superiores para o filho querido que está ali sofrendo. Não é? Mesmo participante de uma sociedade que nós ainda talvez não conheçamos pelo grau evolutivo desse espírito, mesmo estando no mundo superior, muito superior ao que nós vivemos, ele demonstra o carinho e o afeto da mesma maneira que nós, ajoelhando e fazendo uma prece pelo filho. E Narcisa cita para André, desde esse dia a gente percebe, nós todos percebemos uma melhoria forte, gradativa e decisiva de Francisco no campo da libertação destes monstros mentais que ele próprio criou para ele, não é? Narcisa traz para nós valores impressionantes acerca dessa história, comparando com o mundo físico, valores que nós gostaríamos de convidar a todos vocês para estarem lendo e compartilhando junto conosco. Agora, para esse quadro terrível, ou para esse quadro terrível não, para esse quadro triste que nós vimos de Francisco, nós temos duas informações que gostaríamos de deixar com vocês. Primeira informação é do próprio Silas, lá no livro Ação e Reação, quando ele diz para André, ainda que numa colônia espiritual nós tenhamos campos de sofrimento, não é? Como nós estamos estudando agora as câmaras de retificação, nós temos que pensar que estes que aqui estão já estão extremamente melhorados se comparados com outros que ficaram lá fora, não é? Segunda frase, segundo entendimento, mensagem de Maria de Nazaré para Chico Xavier. Isto também passa. O quadro de Francisco também passa, certamente com a graça de Deus, já passou há bastante tempo. Outros virão e outros passarão. Quaisquer dificuldades que tenhamos na nossa vida cotidiana, nós conseguiremos superar com tempo e trabalho. O tempo e o trabalho são remédios, são antídotos maravilhosos para os distúrbios psíquicos que todos nós carregamos. Meus irmãos, desejos de paz e saúde, desejos de continuidade no nosso trabalho espiritual. Estejamos em paz.